Bom, o seu legado pode ser construído através de um vídeo? Essa é a pergunta que eu deixo para a gente começar aqui. Vamos lá, me chamo René do Vale, sou produtor audiovisual, autor de 12 livros. Esse ano sai o 13º e 14º até o final do ano. Criador do primeiro podcast sobre recreação e lazer da América Latina. Tá? E pai da Beatriz e da Luna. Deixa eu te falar uma coisa aí. Sim. Meu sócio. E sócio da Simone no podcast Janela Sistêmica. Exatamente. Porque eu tive sócios aqui pra mim, viu? Vamos lá. Bom, mas apesar de ser dono de uma produtora de vídeo, eu não vendo vídeo na produtora, tá bom? A gente vende qualquer coisa menos vídeo lá. E eu vou explicar o porquê lá no final, até aqui 10 minutos. Vamos lá. Como que eu comecei na mentoria Seja Dono? Eu vou tentar ser breve aqui, que a história é longa, tá? Então vou acelerar um pouquinho. Foi em 2023, vai fazer 2 anos já, né? Em 2023 eu tinha poucos clientes, baixo ou quase nenhuma retenção de cliente. O cliente que vinha não ficava, ele ia embora e trocava, era aquela loucura de cliente entra e sai. Muitas parcerias, 70% do meu tempo era trocando serviço, que não valia de nada, né? No final das contas, se 70% do seu tempo trocando trabalho, você não está ganhando nada e nem aprendendo, porque aquelas pessoas também não estão dando nada para você, teoricamente. E sem visão de negócios e, claro, sem faturamento. É só 30%, então não tem faturamento. É muito baixo quando entrava alguma coisa. E aí eu conheci Simone, comecei nos cursos dela, participar, trabalhando para ela até então, e comecei a entender que estava errado, tinha que virar a chave de algum jeito. Aí foi quando eu chamei a Ana e falei para Simone, eu vou entrar na mentoria, mas com uma condição, se eu e minha esposa a gente entrar junto, separado eu não entro, tem que ser com ela. Aí a Simone conheceu a Ana e aceitou e entramos juntos na mentoria. E aí veio a virada de chave logo nos primeiros meses de 2023. Eu descobri 3 coisas importantes na mentoria. Que eu precisava de uma parceira para os negócios e para a minha vida. A Ana não era só a parceira em casa. Dentro da empresa tinha que ser minha parceira também. Tem gente que não consegue falar que é impossível empreender em família, ser empresário juntos. Não é impossível. Cada um tem o seu jeito, cada um sabe o que fazer dentro da empresa. E hoje cada um tem sua função específica. Eu não faço o que a Ana faz, a Ana nunca vai fazer o que eu faço. Se cada um sabendo a sua posição na empresa, assim como cada um sabe a sua posição dentro de casa, não tem como dar errado. Se o casamento dá certo, a empresa também tem que dar certo, né? Agora o negócio, se nem o casamento dá certo, dificilmente a empresa vai dar também, né? Tem outro lado da história. E eu sabia que eu precisava me tornar um homem de negócios. Então comecei a me vestir como homem de negócios. Como meu cliente queria como meu cliente queria me ver e não como eu gostaria de andar. Tanto quando a gente vai para alguns eventos, alguns clientes falam, nossa, mas sua equipe vem sempre todo mundo arrumado, de social, porque vocês repararam, mas no audiovisual como um todo, no geral, a galera não se veste socialmente. Eles vão com roupa mais largada, estão mais à vontade, porque são videomakers, são criativos, e uma roupa mais despojada. Não estou dizendo que está errado, mas para o público que eu quero atingir e para quem eu vendo, isso não vende. Não conecta, não gera conexão, que é o público corporativo, que são empresas, são negócios. Então a gente passou a se vestir como nosso cliente, se sente mais atraído e fala, não, posso confiar nesse cara e nessa equipe, porque pelo menos eles estão bem arrumados de acordo com a visão de mundo deles, tá bom? Não tem certo nem errado, mas para o meu negócio o certo é esse. Tem que andar vestido desse jeito. E passamos lá em 2023 a estruturar os negócios e já começou a melhorar significativamente. Então, a gente tinha que estruturar os processos. Mesmo que era só eu e a Ana na empresa, tinha que ter um processo da empresa. A gente tinha que saber fazer as coisas da empresa. O que funcionava, como que era o script, o que tem que falar, o que tem que fazer, para onde vai, para onde vem. Abre um WhatsApp, nem que seja um atendente fake no WhatsApp, mas tem que ter um WhatsApp separado do seu para receber o cliente. Não pode ser o mesmo que o seu. Agora a Simone fala no meu privado, mas tem 2 anos que nós estamos juntos. Ela é minha mentora, aí tudo bem. Mas o cliente que chega novo tem que ter um processo para isso, né? Não é largado de qualquer jeito. Então nós começamos a organizar a casa e 2023 deu muito bom já melhorou significativamente, mas foi o ano passado, em 2024, que os nossos resultados melhoraram. Nossos resultados em 2025, nós tivemos menos clientes em 2025,
mas o nosso faturamento, acho que mais que dobrou, né? Mais que dobrou o faturamento, ou quase triplicou o nosso faturamento. Aí teve 70 clientes no ano passado, muitos deles recorrentes, tá? Nós tivemos 200 eventos realizados, um ano que tem 265 dias. Então a gente trabalhou muito ano passado. E tivemos mais de 4.000 vídeos entregues, assim, chutando por alto. Porque tem evento que a gente entrega 70 vídeos, 50 vídeos, a depender do tipo de evento. Só para a Simone a gente deve entregar aqui, só de corte para ela, cada evento, a perder de vista aí de vídeos. Tá? Então só alguns números. Alguém falou aqui em algum momento que se a gente não olha os números da empresa, a gente não sabe para onde a gente vai. E foi uma coisa que a gente aprendeu com Simone. Tem que olhar os números o mínimo possível. Tudo que você puder metrificar, tem que metrificar, porque isso vai servir de base para o crescimento ou para o fracasso. Você está sabendo se está indo bem ou mal. Se eu não souber medir, para onde que eu vou? Se eu não tenho um número mínimo. Dentro da área esportiva, a gente aprende muito. Para mim, eu fazia atletismo, e o atleta de atletismo, ele sabe quanto que ele tem que correr, em qual velocidade e em quanto tempo. Por que na nossa empresa a gente não sabe quanto que a gente tem que correr, em que velocidade e em quanto tempo? Que é o nosso faturamento. Se a gente não mede nada, tem que medir. Se o atleta amador faz isso, uma empresa, um empresário tem que saber fazer isso. E a gente tem dezenas de números, tem números que até perguntam, mas Renê, precisa anotar isso mesmo? Precisa, porque é importante, lá no final do bimestre, do trimestre, do ano, a gente tem que ter esses números na ponta da língua, tá bom? Aqui foi um dos nossos clientes atendidos no ano passado, tá? Algumas figuras importantes. Nós tivemos grandes eventos no Brasil e no Nordeste, né? Graças à mentoria de Simone, nosso reposicionamento de marca mesmo, a gente se reposicionou a nossa comunicação, como a gente fala com o cliente, tudo é muito bem pensado, não é à toa, o jeito que a gente fala, como a gente responde o cliente, é tudo muito bem organizado. Contratamos pessoas que ano passado, até o começo do ano passado, era só Iana, a gente contratou 3 pessoas para a empresa, foi um passo assim com muita coragem, muito medo também ao mesmo tempo, foi muito difícil. Mas depois que a gente deu esse passo, a gente entendeu que não tem como mais voltar atrás. Independente da situação da empresa e como a gente esteja, tem que ter essas pessoas na empresa, porque a gente só vai crescer com pessoas competentes para fazer uma coisa que a gente não é competente. Com certeza tem alguém que filma muito melhor do que eu, tira foto muito melhor do que eu. Eu posso comandar essa pessoa, não preciso ser melhor do que ela, eu preciso só ter ela comigo e ela acreditar no que eu estou fazendo. Isso é o importante. E o nosso resultado de 2025, nós faturamos 230 mil reais no faturamento e mais 2024, eu coloquei 25, desculpa. 2024, nós faturamos 230 mil reais e conquistamos uma coisa que a gente não tinha antes, que era a recorrência de clientes. Que isso é muito importante para a saúde de uma empresa. A recorrência é fundamental para a saúde, porque aquele mês que está apertado, mas tem a recorrência que vai vir todo mês, isso é muito importante. Nós conseguimos conquistar isso em 2024 e em 2025 também começamos o ano nesse sentido com o pé direito, de recorrência de clientes. E o reconhecimento, né? Porque todo trabalho é muito importante ser reconhecido. Por mais simples que seja, mais singelo, nós recebemos uma placa aqui, que não dá para ver a placa, mas uma placa de faturamento aqui da Simone, que alguns mentorandos receberam no ano passado, durante o Florescer, uma placa de reconhecimento. A gente tem até hoje a nossa mesa lá em casa, no escritório, a gente tem lá, a plaquinha fica lá na frente de todo mundo, para todo mundo ver. E como meta, dobrar a placa, né? Nossa meta desse ano é o dobrar o faturamento, pelo menos. Se alcançar a meta, a gente vai de novo dobrar a meta para alcançar cada vez mais, tá bom? Bom, e eu falei no começo que a gente não vende vídeo, né? Nós não vendemos vídeo na Falha Audiovisual. Apesar de entregar mais de 4.000 vídeos por ano, nós não entregamos vídeos. E o que nós vendemos? O que vocês acham? Se a gente não vende vídeo, uma produtora de vídeo. A Ana falou disso aqui agora. Histórias, experiências. Nós vendemos a sua essência. Nós vendemos o aumento da sua autoridade. Nós vendemos a transformação que o seu trabalho causa na vida das pessoas. E, acima de tudo, nós vendemos a construção de um legado. E não é à toa essas 4 frases aqui. São frases que impactam diretamente o nosso cliente, que é o que o nosso cliente deseja, o que ele anseia, o que ele quer.
E foi através da construção de marca, através da mentoria, que a gente entendeu que esse é o desejo do nosso cliente. E é isso que a gente comunica para ele todos os dias, em todos os comentários, todas as conversas, e todas as videochamadas. Nós temos 5 palavras lá da Vale que a gente coloca lá como prioridade no comercial. Durante a conversa, a gente tem que citar 5 palavras durante a conversa. Porque a gente sabe que aquilo é importante para o cliente. E vai sendo citado. Porque o cliente, às vezes, é inconsciente. Ele ouve e vai falar, poxa, é isso que eu quero. Por mais que ele não saiba o que ele quer. Mas a palavra, principalmente legado, o nosso cliente é 35, 45 mais. Então ele quer deixar um legado. É importante para ele. E quando a gente fala isso para ele, a gente, praticamente metade da venda feita. E esse aqui é o nosso propósito. Ajudamos pessoas que amam o que fazem a mostrar para o mundo a sua essência e a transformação que ela causa na vida das pessoas, deixando uma marca, um legado. É isso que nós fazemos na Vale Audiovisual. E não é venda de vídeo.